Como é feita a preparação da criança que será adotada? Eu quero entrar em duas vertentes. Primeiro, como essa criança vai parar vamos pegar as casas-lares, os famosos orfanatos, que vocês falam popularmente, né? Há um problema sério na família dela, às vezes seja de agressão, às vezes seja uma violência sexual, às vezes seja drogas. Então, o Conselho Tutelar, através de uma denúncia, vai até essa família, verifica tudo isso, se isso procede ou não, e caso venha a proceder, eles retiram aquela criança ou adolescente daquela família. Primeiro vê se tem alguma família, se algum parente quer ficar com aquela criança. Ah, não, ninguém quer ficar com aquela criança. O que se faz? Procura uma casa-lar. Através de quê? Convênios com prefeituras, né? Daí o judiciário já sabe onde encaminhar. O juiz da vara da infância e juventude determina que aquela criança seja enviada àquela instituição, né? Àquela casa-lar. Ok. Lá dentro, o que ocorre? Ou pode ser destituído o poder familiar, ou não. Vamos pegar, como a gente está falando de adoção, vamos falar que seja destituído o poder familiar dela. Ok. O que ocorre? Ela entra num cadastro nacional de criança acolhida. E aí sim começa uma preparação para ela ser adotada. De que forma? Ela entra nesse cadastro, o sistema que eu falei semana passada, que é a junção do Sistema Nacional da Adoção e o Sistema do Cadastro da Criança Acolhida, cruza os dados. Que dados, doutor? Aqueles dados que na hora que você preencheu a sua ficha de habilitação, você colocou lá, eu quero uma criança assim, menino, menina, idade tal, e aí você foi colocando o que você pretende adotar. Faz esse cruzamento, caso ocorra o casal, o que faz? A vara da infância e juventude convoca esse casal e aí vem para a pergunta seguinte: quando será possível levar a criança ou adolescente para casa? Aí que tá. Começa um estágio de convivência. Por que esse estágio de convivência? Lembre-se, aquela criança já veio de uma família. Para ela, tudo é muito diferente. Ah, mas o habitat que ela morava, o modo onde ela vivia é totalmente errado. Mas ela foi criada naquele totalmente errado. Então, para você tirar tudo isso daí é com tempo. Criança que vem de instituição, casa-lar, que vem de outros, de famílias, elas vêm com alguma bagagem. E não tem como você apagar, tá tudo na cabeça dela. Então, às vezes, eu já vi isso de pessoas falar, mas eu trouxe, agora eu tô tendo problema. E começa a se criar um tabu em cima disso daí, que é totalmente errado. O teu filho biológico vai dar problema. E como o teu filho adotado pode dar problema também, né? Então, acha que trouxe de lá e tá tudo lindo e maravilhoso. Não é bem por aí. Então você tá falando que é tudo ruim? Não, é tudo ótimo. É maravilhoso adotar. É maravilhoso. Só que, lembrando que vem alguns vícios e você vai ter que tratar disso daí. Então, voltando para a pergunta, começa esse estágio de convivência, você começa a levar essa criança para sua casa e até o momento que o juiz despacha, dizendo que você tem a guarda provisória. O que é guarda provisória? Você começa a se tornar o guardião daquela criança ou adolescente. Ela começa a morar contigo, ela começa a frequentar sua casa. Doutor, a criança ou adolescente pode recusar um casal ou um pretendente de adoção? Sim, uma criança com 12 anos, ela pode, ela já entende. Ela fala, não quero ir com esse casal. Ela pode sim. Mas e um bebezinho? Não tem como. Uma criança de 3 anos? Não tem como. Você já está habilitado. Aí vai de você criar o amor. Gente, adoção é amor. Se tiver amor, você vai ser retribuído, eu não tenho dúvida. Se tiver punho firme, você vai ser retribuído também. Você vai demonstrar que você é pai e mãe, sabe? Eu já ouvi aquela coisa assim, coitadinho, ele foi adotado. Coitadinho? Sabe? Coitadinho de quem? É filho, tem que ser educado, tem que ser amado, tem que manter ali, sabe? Então, punho firme.
Seja forte, que diz dá tudo certo. Eu tô falando isso daí porque muita coisa eu já ouvi eu tô há 9 anos disso daí, em adoção. Então é muita coisa que eu já ouvi, por isso que eu tô falando isso. Então, criança de 12 anos pode sim não querer ir para sua casa. Em que situação que se dispensa o estágio de convivência? Aí eu já ouvi isso. Doutor, a minha vizinha... Tudo é a minha vizinha, Neuza. A minha vizinha... a minha vizinha, ela nem ficou nesse estágio de convivência. Já estava morando com ela, foi dispensado. Aí depende do caso. Às vezes essa criança já tem um contato com ela. Às vezes essa criança, ela já fazia um apadrinhamento dessa criança. Às vezes ela era voluntária nessa casa lar. E aí ocorre de pegarem um amor, ela faz todo esse trâmite, chega nesse momento e aí se dispensa isso. Já estão tão juntos que ocorre isso. Deixa eu só chamar a atenção de uma coisinha que não está aqui na pergunta, mas eu vou trazer isso para vocês já. Comecem a reparar como filho adotivo, mesmo super diferente dos pais, de que jeito? De cabelo, corpo, olhar, ele se torna parecido com os pais. Comece a reparar os filhos adotivos, como ele se torna igualzinho os pais. O meu filho tem hora que eu vejo o meu pai nele. O modo que ele olha, o modo que ele se porta, né? Eu começo a ver o avô dele. E aí muitos já falam, nossa, como ele tem o mesmo jeito de você. Tem hora que não se percebe, assim, nós olhando, né, gente de fora, que ele é um filho adotivo, porque ele é tão parecido com vocês, e isso daí é natural, tá? É muito natural. Daí tem outra pergunta, a pessoa que encontrar um bebê ou a criança abandonada pode adotá-lo? Não. Ela tem que chamar poder pode, desde que ela esteja no Sistema Nacional de Adoção. Mas aquela história que tocaram a campainha, saiu correndo, eu abri a porta, tinha um cesto com uma criança na frente da minha casa, o que eu devo fazer? Primeira coisa, você tem que botar ela para dentro da tua casa, colocar uma coberta nela se tiver frio igual o dia de hoje, e aí entrar em contato com a polícia ou o conselho tutelar da tua cidade. Ah, mas eu peguei tanta afeição, entra no Sistema Nacional de Adoção e parte para adotar aquela criança. É isso. Ou tenta conseguir aquela guarda daquela criança para você também. A guarda provisória que eu disse. Tudo isso pode acontecer? Pode. Existe alguma punição aos pais que entregam os filhos à adoção? Depende. As pessoas confundem muito. Essa semana passada, num grupo de adoção, vazou numa cidade que uma criança recém-nascida foi entregue no hospital, se eu não me engano. E a pessoa falou que achou aquela criança. Mas, na verdade, depois foi descoberto que ela era mãe daquela criança, né? O que ela deveria ter feito? Ela escondeu a gravidez da família, parece, que pelo que eu pude apurar, aquele recém-nascido hoje estão com os pais dela. O que ela poderia fazer, já que ela não queria ter aquele filho? Entrado em contato com a Vara da Infância e Juventude e realizado a entrega legal. O que é isso? Na própria gestação, a Vara da Infância e da Juventude inicia o acompanhamento daquela gestação. E aí, quando vem a criança a nascer, o bebê a nascer, eles já levam direto para uma instituição para começar um processo de adoção, tá? Então, isso daí no www.tjmg.jus.br tem a cartilha da entrega legal. Você também pode ir no Instagram, @grauagap, lá também eles estão falando sobre a entrega legal. O que essa menina fez, ela não abandonou, mas se ela tivesse abandonado como outros casos, ela cometeria um ilícito penal, né? Por abandono de incapaz.